Oi gente, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Isabela e aqui a gente dá dica de moda, de maquiagem, produtos de beleza, livros, mostro minhas viagens por aqui e tem muito mais. Gente, hoje eu vim mostrar os livros que eu li no primeiro trimestre de 2025. Bom, eu fiz um combinado comigo mesma que esse ano eu vou ler pelo menos um livro por mês. E até então, né, eu estou cumprindo bem. Então, eu vou mostrar pra vocês os 3 primeiros livros que eu li em janeiro, fevereiro e março. E vou falar um pouquinho deles com vocês. Bora lá? Por janeiro. Janeiro, eu li essa preciosidade aqui, olha, que chama Todas as Cores do Céu, da Amita Trazi. Gente, esse livro é um livro escrito por uma autora indiana. Ela é indiana, nascida na Índia, filha de pais indianos, mas atualmente ela mora nos Estados Unidos. E, gente, é um livro de ficção que conta a história de uma garota indiana que descobre que a irmã dela adotiva foi raptada quando criança. E aí ela, depois de adulta, ela vai atrás da irmã adotiva. Esse livro, gente, tem vários plots, várias reviravoltas, assim, surpreendentes. Eu vou ler aqui um pouquinho da sinopse pra vocês entenderem. O livro, ele é alternado, tá? Um capítulo é em 1986, na Índia, e outro capítulo é também na Índia, em 2004. Então, vamos lá. Mukta, uma menina de 10 anos de uma casta inferior, chega à idade de cumprir sua responsabilidade social e se tornar uma prostituta no templo da deusa Ilama, como todas as outras de sua família fizeram antes. Em uma tentativa de escapar desse destino terrível, ela é enviada para trabalhar como empregada em Mumbai. Nesse novo lar, a garota conhece Tara, que a ajuda a curar as feridas do passado e apresenta a ela um novo mundo. Essa amizade rapidamente se transforma em uma relação digna de irmãs. No entanto, em uma noite de 1933, Mukta é sequestrada e desaparece. A polícia não tem pistas e não parece se incomodar com os sumiços de uma menina de casta inferior. Sem esperanças e querendo deixar tudo para trás, Tara e o pai se mudam para os Estados Unidos. Uma nova vida os guarda em Los Angeles, mas Tara nunca superou totalmente a perda de sua melhor amiga. 11 anos depois, agora adulta, ela retorna à Índia determinada a encontrar Mukta. Conforme sua busca a leva ao submundo brutal do tráfico humano, ela começa a desenterrar segredos da sua própria família que podem explicar o que aconteceu com sua amiga de infância e o motivo dela ter se mudado para Mumbai em primeiro lugar, mostrando a realidade dura de um vilarejo tradicional até a grande metrópole de Mumbai, numa trama que se passa por Los Angeles e retorna à Índia. Esse é um lindo retrato de uma amizade única, uma história de amor, traição e, acima de tudo, redenção. Gente, como vocês viram aqui na sinopse, o livro vai tratar da Índia. A Índia é o pano de fundo, tanto no presente quanto no passado. Então a gente descobre várias culturas da Índia. A Índia é um país que ainda vigora o sistema de castas, e a gente sabe que tem casta alta, que são os brahmanes, tem os religiosos, que também são de casta alta, que são como se fosse o clero lá da Índia, tem a classe dos comerciantes, as classes dos trabalhadores braçais, e tem os Dalits, que são as subclasses, assim, sabe? Classe pior de todos. E aqui vai falar de uma classe que eu não conhecia, que é a classe das prostitutas. Uma pessoa lá na Índia, que ela nasce filha de mãe, avó, etc., prostituta, ela não tem o poder de escolha de, sei lá, se tornar de uma outra profissão, cursar uma escola, fazer faculdade, não. Ela obrigatoriamente vai ser prostituta. Isso é um destino muito cruel das meninas, e pelo que retrata aqui e pelo que eu andei pesquisando, infelizmente ainda ocorre hoje em dia. Eu li que já nos anos 2000, vários casas de prostituição foram derrubadas lá da Índia, e lá existem bairros só com essas casas de prostituição. Só que nos anos 2020, com a crise financeira, pós-pandemia, crise econômica, né, que também em decorrência da pandemia, mas alta do dólar, enfim,
toda essa crise econômica que o mundo vive, as casos de prostituição voltaram a ser muito frequentes lá na Índia, nesses bairros. E a maior parte dessas mulheres, garotas, adolescentes, até crianças que se prostituem, são vítimas do tráfico. Algumas são por livre e espontânea vontade, porque não tem outra opção de vida, mas muitas são traficadas para essa vida tão cruel na prostituição. E é isso que o livro vai tratar. Eu adoro temas assim, temas bem polêmicos, então eu adorei esse livro, gente. Eu dei 5 estrelas pra ele, recomendo super. É um livro cheio de reviravolta, você desconfia das pessoas, você fala, meu Deus, será que isso vai acontecer? Você fica fazendo uns esquemas mentais, e aí depois você é surpreendido, tá, a todo momento. Como eu falei, o livro tem vários plots. E ele foi publicado pela editora HarperCollins. A primeira publicação dele no Brasil foi em 2017. Em 2018, na verdade, a primeira publicação no Brasil. E ele foi escrito pela autora Amita Trazi, que é uma autora indiana, em 2017. E o livro tem ele é bem gostoso de ler, olha, tem essa letra bem grande. As folhas são amareladas, olha. Eu não gosto de livros de folhas brancas. Como vocês podem ver, eu fiz muitas marcações, olha. Muitas mesmo. O livro ficou todo marcado. Eu geralmente evito escrever no livro, mas esse, fiz vários comentários, escritas. Então, adorei demais, gente. Esse foi o primeiro livro do ano e o primeiro 5 estrelas. Super recomendo. O segundo livro do ano foi... Deixa eu ver que foi esse aqui. Foi esse livro aqui, ó. O Diário de Miriam, da editora Darkside. O Diário de Miriam foi escrito pela Miriam Hawick, que é uma jovem síria, uma criança, adolescente síria, que viveu na Síria nos anos da Guerra da Síria, né? É um diário dela, pessoal mesmo. O livro retrata desde o início do ano de 2011 até 2016. E ele é muito gostosinho de ler, não trata de um tema fácil, trata de um tema muito difícil, que a gente sabe que a guerra da Síria ainda tá acontecendo, milhares de vítimas, milhares de mortos, milhares de pessoas que tiveram que sair dos seus países, das suas cidades, para procurar um outro destino, para fugir de uma guerra, né? Muitos encontram aqui no Brasil, né? Encontraram asilo aqui no Brasil, graças a Deus. E aqui a gente vai conhecer a Miriam. Gente, eu fiquei muito curiosa pra saber o que se deu da Miriam, porque, como eu falei, a última menção aqui do livro é 2017. E ela tinha 13 anos. Então, hoje em dia, eu descobri um Instagram da Miriam, graças a Deus ela tá bem, tá viva. E ela posta algumas coisas lá. Se eu encontrar o Instagram dela de novo, eu posto aqui. E, enfim, esse livro foi publicado pela editora Darkside, capa dura. Olha, a contracapa é bem bonita. E eu gostei bastante do livro. Eu dei 5 estrelas. E o último livro lido agora é a leitura de março, foi O Cortiço, do Aloysio Azevedo. Foi meu primeiro contato com esse livro. Esse livro aqui foi publicado pela editora Martim Clareta. E ele é uma edição de bolso. Mas, mesmo sendo uma edição de bolsa, eu não achei a letra muito ruim, sabe? Olha. Eu achei a letra bem boa de se ler. Como vocês viram, as páginas são amareladas. E esse livro aqui foi publicado... O Cortiço, ele é muito antigo, né, gente? Mas, olha, ele foi publicado em 1890, a primeira edição, lá do Aloysio Azevedo. E a Martim Clareta republicou este livro em 2022. Então, é um livro de 2022. E eu amei demais esse livro, demais. Ele conta a história do Brasil Império, né? A ambientação é no Rio de Janeiro. E conta as histórias dos primeiros cortiços do país, tá? Aqui, o João Romão, que é o protagonista, ele cria o primeiro cortiço. E vocês sabem que as comunidades, também chamadas de favelas, elas se originaram dos cortiços, né?
E teve uma época que o governo lá do Rio de Janeiro não queria que os turistas vissem os cortiços eram locais de transmissão de doença, de prostituição, enfim, muita bagunça. Então ele mandou demolir todos os cortiços do Rio de Janeiro. Eu vou falar aqui o nome desse evento, eu não lembro ao certo, mas aí as pessoas, né, moravam centenas, milhares de pessoas nos cortiços, sem ter onde morar, foram construindo casinhas e casinhas e casinhas, barracos, até virarem as favelas que são hoje. E, gente, eu amei demais esse livro, tá? Amei demais. Esse livro aqui, gente, nenhum personagem presta, tá? Nenhum personagem é bom, não tem bonzinho, não tem o bonzinho e o vilão. Todo mundo tem, são pessoas reais. Inclusive, o Aloysio Azevedo, ele é um autor da época do realismo. Então, ele escreve sobre pessoas reais, que têm suas qualidades e têm seus defeitos, sabe? Vou ler aqui, olha. Essa história se relaciona para constituir a do cortiço, símbolo de meio social que corrompe um indivíduo, tendo mais força do que caráter ou a vontade individual. Destacam-se os personagens de João Romão, que é um português ganancioso e dono do cortiço. Bertoleza, escrava que trabalha para comprar sua alforria e torna-se companheira de João Romão, sendo explorada por ele. Miranda, representante da família burguesa. Rita Baiana, uma mulata sensual, amante de um capoeira. Jerônimo, português trabalhador, símbolo da moral e da ética. E Pombinha, adolescente pura e estudada. A trama é claramente uma tese determinista que, como uma teia que vai amarrando e dominando a presa, se prova por meio dos personagens que se corrompem. Além disso, sob influência darwinista, é o mais forte quem obtém sucesso. A fêmea domina o macho porque detém sobre ele o poder da sedução e do instinto. O ganancioso enriquece às custas das explorações dos honestos. E o cortiço, como falou aqui o João Romão, é um português que vai criar esse cortiço, explorar, vai alugar os quartinhos para diversas pessoas moradoras do cortiço. E além disso, o João Romão, ele tem uma mina, onde nos fundos do cortiço. Ele tem uma mina onde ele explora vários trabalhadores do cortiço, com mão de obra barata, sabe? E, além disso, ele tem, na frente do cortiço, ele tem uma mercearia, onde ele vende tudo caríssimo, passa a perna nos outros, enfim. Eu recomendo muito esse livro. Acho que todas essas leituras, esse foi um dos livros que eu mais gostei. Talvez o livro que eu mais tenha gostado. E me surpreendeu bastante. Eu achava que eu ia odiar ou que eu ia não gostar, mas é uma escrita, ela não é tão fácil, porque ela foi escrita no século XIX, mas também não é impossível de ser lida. Depois que você pega ali uns 30, 40%, você lê rapidamente. Então eu super indico. Esse foi favoritado 5 estrelas. Então foram essas as leituras do primeiro trimestre de 2025, gente. Espero que vocês tenham gostado. Me contem aqui embaixo quais livros vocês leram nesse primeiro trimestre, quais livros vocês querem ler, se vocês já leram esses livros que eu mostrei aqui. E um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.